Bom dia, meus amores do primeiro ano. Que maravilha estar aqui de volta com vocês. A nossa aula de língua portuguesa fica muito melhor quando você está aqui, sabia disso? Não gosto de ficar sozinha não, eu sou igual a letra Q. E hoje, meus amores, nós vamos aprender muita coisa legal. Vamos lá conhecer o que é que nós vamos aprender? Nas nossas habilidades de hoje, nós vamos identificar a função social de textos que circulam em diferentes espaços cotidianos, casa, rua, comunidade, escola e nas mídias impressas de massa e digital. Vamos interpretar textos que articulem a linguagem verbal e linguagem não verbal. Lembra que a gente já viu sobre isso? São as linguagens que aparecem imagens e linguagem verbal que aparece texto escrito. Muito bem. Ler e escrever corretamente palavras com sílabas, consoante, vogal, vogal, consoante, vogal, consoante, por aí outras. Identificando que existem vogais em todas as sílabas. E a nossa agenda do dia vai mostrar o que é que nós vamos aprender hoje, além das habilidades, é claro. Na nossa leitura de leite de hoje, nós vamos conhecer a lenda da mandioca. Você já ouviu falar? É maravilhoso. Espera aí que você vai já conhecer. Vamos identificar as características do gênero receita, compreender a estrutura e a função de uma receita, ler e escrever palavras com a letra Q, reconhecer a família da letra Q nas palavras, identificar vogais e consoantes a partir de palavras com a letra Q. E agora é hora da leitura. Tá curioso para saber sobre a lenda da mandioca? Então agora nós vamos conhecer sobre essa lenda. E a lenda da mandioca, ela não tem um autor específico. Ela é uma história que foi passada de geração em geração e não se sabe ao certo quem foi que criou essa história. Mandi morava com sua tribo em uma aldeia. Eles se alimentavam da caça e da pesca de seus alimentos. Seus alimentos foram acabando e seu amado, um jovem índio, queria transformar pedra em alimento para ajudar sua gente. Não conseguiu e, de tanta tristeza, adoeceu e acabou morrendo. Mandi ia chorar todos os dias no lugar em que seu amado havia morrido. Depois de algum tempo, nasceu uma planta, cuja raiz era deliciosa para se alimentar. Plantaram-na e replantaram-na e lhe deram o nome de mandioca. Todos da tribo ficaram muito contentes, felizes com a descoberta desse alimento. Olha que legal! A lenda da mandioca traz pra gente uma história de como esse alimento surgiu. E como eu disse para vocês, as lendas são histórias contadas de geração em geração. E já que nós lemos sobre a história da mandioca, você sabia que a mandioca recebe outros nomes em cada região do Brasil? Tem gente que conhece como macaxeira, mandioca, aipim e por aí vai. Olha aqui abaixo nessa tirinha como é que aparece. Macaxeira, mandioca e aipim são nomes diferentes para a mesma planta. Esse toco aí, pocket. Então, a criança achava que esses nomes aí, macaxeira, mandioca, aipim, era lá daquele caulezinho que aparece da plantinha. E quando a pessoa, o adulto, puxa, sai aí uma planta maravilhosa e que com essa planta nós podemos fazer receitas super deliciosas, como o bolo de macaxeira. Mas não é só o bolo de macaxeira que dá para fazer, não. Por você tá falando mandioca e de repente falou macaxeira,
Lembra que eu falei para vocês que ela recebe vários nomes, essa planta? Então aqui onde a gente mora, a gente conhece como macaxeira, como mandioca. Então é muito comum que as pessoas falem dessas duas formas diferentes. Aqui no Piauí, aqui em Teresina, aí no nosso estado pertinho, no Maranhão. E como eu estava falando para vocês, além do bolo de macaxeira ou mandioca, tem outras receitas que nós também podemos fazer com essa planta. Você sabia disso? A gente pode fazer purê, a gente pode fazer cozida, frita, ai, fica uma delícia. E olha só, já que nós estamos falando em receita, o que a gente pode fazer com esse alimento, você lembra o que é uma receita? Nós vimos na aula de ontem, lembra? Então, olha só essas crianças aqui cozinhando, estão fazendo uma receita. A receita, ela é um texto que ensina alguém a preparar um alimento. E é comum que a receita venha dividida entre ingredientes e modo de preparo. Isso nós também já vimos ontem. Mostrei para vocês uma receita e mostrei lá os ingredientes e o modo de preparo, que é o passo a passo de como fazer essa receita, de como misturar os alimentos para dar o produto final que a gente quer. Mas onde é que nós podemos encontrar essas receitas? Será que é só falando para alguém? Não. Às vezes a gente pode tirar essa receita, ó, da nossa cabecinha. Você sabia disso? Às vezes, um pequeno acidente, a gente está aqui fazendo uma receita, coloca uma quantidade e aí de repente essa quantidade já acaba virando outra receita. Às vezes eu quero fazer uma receita doce e aí acabo colocando muito açúcar, tenho que colocar outra coisa por cima da receita para poder não ficar tão doce e aí já acaba virando outro alimento. Isso pode acontecer às vezes. Então a receita a gente pode pensar, criar, ver alimentos que dão certo, misturar, preparar uma receita. A gente também pode receber a ajuda de alguém, alguém pode ensinar pra gente como fazer essa receita. Também podemos ver livros de receita. Você já viu um livro de receita? Alguém em nossa casa tem algum livro de receita? Os livros de receitas são maravilhosos porque ensinam vários pratos diferentes. Também podemos retirar as receitas de sites da internet. Olha aí essa receita deliciosa que foi retirada de um site, que é um bolo de laranja com café. Deve ser uma delícia. Também nós temos programas de culinária que passam na televisão. E esses programas de culinária, geralmente tem alguém que vai preparando a comida, ensinando a você a fazer. Mostra os ingredientes que são necessários, as quantidades de cada ingrediente, o passo a passo de como fazer. E também nós podemos ver receitas nas nossas redes sociais. Você sabia disso? Tem muitas redes sociais que mostram muitas comidas e como fazer essas comidas. Às vezes você olha assim, nossa, que comida bonita. Será que é difícil? Quando você vai olhar a receita, não é nada de difícil, é uma delícia preparar. Mas atenção, se você for preparar alguma receita com alguém na sua casa, toma cuidado, tá bom? Não mexa em facas, também não ligue o forno ou o fogão. E também não ligue objetos na tomada, é muito perigoso. Pede ajuda de algum adulto aí, tá certo? Para te ajudar principalmente nessas partes da receita que são mais perigosas. Agora nós vamos observar essa receita que aparece aqui abaixo. É uma receita de panquecas. Pro, como é que você sabe que é uma receita de panquecas? Porque tem aí, logo na parte de cima. Lembra que na parte de cima do texto aí que aparece, eu tenho o título. Então eu tenho o título da receita que é panquecas, que está me ensinando o que é que eu vou fazer. E aí, abaixo do nome panquecas, eu tenho os ingredientes e as quantidades de cada ingrediente. E olha que interessante essa receita. Além dos ingredientes vindo de forma escrita, eu também tenho
os ingredientes aparecendo aí por meio de desenhos, porque eu posso ver, não é? Nos desenhos aí, tem um desenho de um ovinho, então eu já sei que é um ovo. Tem aí desenho de um copo, então eu sei que vai ter um copo com alguma coisa. E lá no final eu tenho uma colher, e uma colher pequena, então eu já sei que é pouca coisa. E olha, além de trazer os ingredientes, as imagens dos ingredientes, lá embaixo no modo de preparo, no passo a passo, como nós vamos fazer a receita, ainda aparece, ó, uma frigideira com uma panqueca no ar, como se a pessoa estivesse virando a panqueca. Que legal essa receita, porque além de trazer por escrito, ela também traz imagens e, claro, nos ensina a fazer um alimento delicioso. E agora eu quero ver se você prestou atenção. Qual o nome da receita? Essa que está aparecendo aí, que eu mostrei para vocês. Isso, olha aqui em cima. Lembra que eu falei, né? Tá prestando atenção na aula, muito bem. Então, o nome da receita é panquecas. Então, são panquecas que nós vamos fazer aqui nessa receita. E para fazer as panquecas, qual a primeira coisa a providenciar? Antes de ligar o forno, o fogo aí da frigideira, antes de fazer qualquer coisa, para poder cozinhar essas panquecas, o que é que eu tenho que fazer? Muito bem, providenciar os ingredientes. Se eu não tiver esses ingredientes, eu consigo fazer uma panqueca? Não consigo. Então a primeira coisa, quero comer panquecas. Então eu vou olhar se eu tenho os ingredientes, tá bom? Depois que você pesquisou a receita, que você achou, corre lá para ver se você tem tudo. Agora, onde é que estão os ingredientes no texto? Lembra que eu falei para vocês que tem os ingredientes, consegue identificar? Isso, muito bem. Aí onde tem, ó, o desenho do ovinho, dos copos, da colher, ótimo. Agora que nós temos os ingredientes, que a gente já providenciou, que nós já vimos onde estão os ingredientes, qual é o próximo passo? Ótimo, muito bem. Preparar a panqueca. E para preparar essa panqueca, eu preciso observar o passo a passo. O que é que eu tenho que fazer primeiro, o que é que eu tenho que fazer depois. Mas onde está a parte que ensina a fazer a panqueca? Consegue me dizer? Isso, tá lá embaixo na receita, ó. Nessa parte que diz, bata tudo no liquidificador. Unte uma frigideira com um pouco de manteiga e cozinhe as panquecas. Olha que delícia! E essa receita de panqueca é muito fácil, gente. Só tem, ó, 2 preparos, que é bater tudo no liquidificador e depois levar para a frigideira. Muito fácil, rapidinho tá feito. E agora que nós já conseguimos aí tantas informações, vamos observar novamente a receita de panquecas. Na receita, nós temos também as quantidades dos ingredientes. Lembra que nós já vimos que nós temos os ingredientes, temos os modos de preparo, mas eu não posso pegar qualquer quantidade não. Eu preciso saber as quantidades corretas dos ingredientes. Se na minha panqueca está pedindo um copo de farinha de trigo, será que eu vou colocar um pacote inteiro? Não vou, porque minha panqueca não vai dar certo. Eu preciso seguir as quantidades de cada ingrediente. Agora, eu quero que você aponte, que você mostre aqui para mim no texto a quantidade de cada ingrediente. Vamos lá? Um ovo, muito bem. Eu tenho um ovo. Agora, olha só. Quantos copos de requeijão eu vou ter? Esse copo de requeijão é a medida, não é o ingrediente. Atenção, que esse copinho de requeijão aí que eu estou perguntando é a medida. É o que nós estamos usando para medir, tá bom? Eu tenho o quê? Um copo de requeijão de farinha de trigo e um copo de requeijão de leite. Agora eu quero te perguntar, quantos copos de leite? Muito bem, só um copo de leite. Mas a medida do copo de leite pode ser a mesma do copinho de requeijão que eu medi a farinha de trigo. Pode ser a mesma. E por último, quanto é que eu vou ter de sal? Uma pitada de sal.
Pro, mas aí tem uma colher, calma, que é uma colher pequenininha, não é uma colher grande, cheia de sal, aquela colher que você usa para almoçar, para jantar, não é a colher daquela não, é uma colher pequenininha que a gente está colocando só um pouquinho de sal. Você vê aí que não tá nem a colher cheia de sal, tá bom? A gente chama de uma pitada de sal, ó, essa quantidade pouquinha aí de sal. Então, olha só, uma pitada de sal. Então, nós vimos que todos os ingredientes têm suas quantidades. Agora, vamos ler novamente o título da receita. Vamos lá? Panquecas. Você conseguiu identificar no título da receita a letra que estamos estudando? Você lembra qual é a letra que estamos estudando? Ótimo! A letra Q. Ai, eu fiquei com medo que você não lembrasse mais da aula de ontem. Tá certo, é a letra Q. Então, depois de identificar a letra que estamos estudando, a letra Q, aqui, olha, no título panquecas, ela aparece bem no meio. Olha só a nossa letra Q chegando. Conseguiram identificar? Maravilha! Agora a gente vai relembrar a família silábica da letra Q. Lembra que ontem a Pepe e o Jorge trouxeram aqui pra gente essa família silábica da letra Q? Então, eles gostaram tanto de participar da aula que acabaram voltando hoje para ver aqui junto com a gente, para relembrar essa família silábica da letra Q. Nós temos aqui a família silábica da letra Q cursiva, com Q maiúsculo cursivo. Temos aqui com as letras minúsculas cursivas. Temos a letra Q maiúscula de imprensa, aqui nessa família silábica. E por último, nós temos a letra Q minúscula de imprensa, na letra silábica. Ou na família silábica, professor, verdade. Agora que você já aprendeu muita coisa, que eu tenho certeza que desde ontem você vem aprendendo muita coisa legal, nós vamos testar o que você já aprendeu. Circule as palavras de acordo com o nome de cada figura. Me ajuda aqui, por favor. Nós temos aí um queijo, do lado do queijo temos um quiabo, temos o numeral 4, temos um quadrado, que é uma figura geométrica, temos aí também um quati e temos o numeral 15, o número 15. Agora nós vamos procurar onde está escrito cada uma das palavrinhas que dá nome a essas figuras e vamos circular. Atenção, todas essas palavrinhas têm a letra Q e a letra Q é no início das palavras, certo? Primeiro aí no nome do queijo, você ouve que o som inicial, a sílaba inicial, que. Isso, que. Queijo. Então eu já sei que não começa com QI e não começa com QA. Ótimo, achou a palavrinha queijo. E do lado dela eu tenho o quê? Quiabo. Que. Onde é que está aí a palavrinha que começa com que? A palavra quiabo. Achou? Maravilha, também está no meio, quiabo. Agora eu tenho aí 4. Quá. Lembra? Ah, vocês sempre vão lembrar, né, do sonzinho do pato, quando eu falar o quá. Então eu tenho aí o quá. Na primeira palavra eu tenho que-u-é. Na segunda palavra eu tenho que-u-i. Também não é, porque eu estou querendo o sonzinho quá. A palavra que começa com o sonzinho quá, de 4. E isso é a terceira palavrinha, a última palavrinha, a palavra 4. Agora vai chegar uma dificuldade aqui para vocês. Que na palavrinha quadrado, quá. Conseguiu ouvir? Que ela começa do mesmo jeito de 4. Quá. Tá ouvindo? Ótimo. Mas aí eu tenho 2 palavras com quá. Qual será a palavrinha que eu estou procurando? Ouve bem. Quadrado. Conseguiu achar? Ótimo, é a primeira palavra. Palavra grande, né? A palavra que tem 3 sílabas. Quadrado.
E lá embaixo eu tenho o que? Um animalzinho, que ele tá até com uma máscara aí. Esse animalzinho aí, não dá para descobrir o nome dele somente pelo início, verdade? Vamos ler a palavra completa. Não observe apenas o início, observe a palavra completa. Você pode ver o início para ouvir o sonzinho e ver a sílaba inicial, mas também tem que conferir as outras sílabas da palavra, porque olha só aí, nesse grupinho que nós estamos procurando a palavra quati, nós temos aí 3 palavras com quá, não é verdade? Então vamos lá. Quati, quá, ti, quati. Já sei que eu tenho 2 sílabas. Mas todas têm 2 sílabas. E agora? Simples. Vamos ouvir o som de cada sílaba. Vamos lá? Quá. Já sei que é Q U A. Muito bem. Quati. É um T e um I. Olha, muito bem, você achou. Está na primeira palavrinha, está lá em cima a palavra quati. Viu como é fácil? Tá vendo? É só você ouvir os sonzinhos e ir repetindo junto comigo para ouvir junto também. Fica bem mais fácil, não é verdade? E por último, vou deixar você fazer sozinho, não vou ajudar não. Tem aí o número 15. Minha boquinha vai ficar, ó, fechada. Achou? Já achou? Ai, que maravilha! A terceira palavrinha, verdade. Palavrinha 15. 15. Achou? Que maravilha! Gente, eu estou encantada. Vocês estão muito rápidos. E eu estou percebendo que vocês estão acompanhando muito bem a letrinha Q. Agora vamos ler novamente as palavras da questão anterior. E nós vamos identificar dentro nas palavras as vogais, as consoantes e quais são as sílabas com Q. Vamos lá? Aí na primeira palavrinha, queijo. Quais são as vogais que aparecem na sílaba queijo? Ótimo, eu tenho U, eu tenho E, eu tenho I e tenho O. Mas vale lembrar que o U realmente é uma vogal, mas ele está lá juntinho da letra Q, tá bom? Então nós não vamos contar esse U, tá certo? Porque ele está lá acompanhando a letra Q, tá bom? Aí na palavrinha queijo, quais são as consoantes que eu tenho? Tenho Q e eu tenho J, maravilha. E qual é a minha sílaba que aparece aí com Q? Quei, muito bem, de queijo, maravilha. Agora na palavrinha quiabo, identifica para mim quais são as vogais que aparecem. Lembra que o U não está contando. E, opa, olha só, quiabo. Mas esse U apareceu, verdade, esse U aí apareceu e olha só, acabamos esquecendo a letrinha A e a letrinha O para fazer o quiabo. Tá faltando aí a letrinha A e a letrinha O. Completa aí no seu, tá bom? E quais são as consoantes que aparecem na palavrinha quiabo? O Q e o B, muito bem. E qual é a sílaba que eu tenho a letra Q? Isso, qui, de quiabo, maravilha. Agora aqui na palavrinha 4, quais são as vogais que eu tenho? Isso, eu tenho U, eu tenho A e tenho O. Agora a gente não esqueceu de nenhuma vogal não, agora estão todas as vogais aqui. Depois das consoantes eu tenho o quê? Isso, o Q, o T e o R, maravilha. E por último, eu tenho a sílaba com Q. Identifica para mim qual é a sílaba com Q. Isso, é o quá. Próxima palavrinha, quadrado. Quais são as vogais? Ah, eu imaginei eu ouvi aqui você falando a letra Q. Não, eu estou enganada, a letra Q não é uma vogal, verdade. Então, quais são as vogais de quadrado? U, A e O. Olha, igual na palavrinha 4, que legal. E as consoantes? Q, D e R. Muito bem. E qual é a sílaba com Q? Essa eu vou deixar para você. A sílaba quá, muito bem.
Agora eu também vou testar você. Diz pra mim, quais são as vogais da palavrinha quati? Isso, U, A, I. As vogais são bem fáceis, né? Lembra das vogais? Tô vendo que vocês estão acertando todas. E agora, continuando na palavra quati, nós temos consoantes. Quais são as consoantes? O Q e o T, maravilha. E qual é a sílaba com Q? Ah, é a sílaba quá. Olha aí, já tivemos 3 palavrinhas com a sílaba quá. Será que a última vai ser a sílaba quá também? Vamos já descobrir. É agora a palavrinha 15, a última palavrinha. Observa aí, bota o olhão para observar tudo. A palavrinha 15, quais são as vogais que eu tenho a palavrinha 15? Isso, eu tenho a vogalzinha U, a vogalzinha I e a vogalzinha E. Muito bem. Agora, nas consoantes eu tenho o quê? Tenho N e tenho Z. Olha aí, 3 consoantes. E será que a sílaba com Q aí que vai aparecer agora também é quá? Não, muito bem. É ki. Isso, kim. Kim, para formar esse sonzinho, ó. Kim. Ótimo, que é de 15. 15. O número que nós vimos lá, o número 15. Que maravilha! Relembramos aí as vogaizinhas, as consoantes. Aproveitamos também para ver separação de sílabas. E eu amei que vocês participaram da atividade aqui junto comigo. É uma atividade um pouquinho grande, que a gente precisa observar bem, mas vocês estão acompanhando. E agora nós vamos ler as palavras e depois escrever na coluna correta. Só para testar mais uma vez se vocês estão aí de olho. Vamos ler as palavrinhas? Caqui, pequeno, 40, querido, quibe, quati. Essa primeira palavrinha aí que nós lemos, a palavra caqui. Qual coluna eu vou botar? A coluna do quá, do que ou do qui? Do qui, muito bem, caqui. Já a palavrinha pequeno, nós vamos colocar em qual coluna? A palavra pequeno. Isso, a coluna do que. E a palavrinha agora 40. 40 do quá, muito bem. E a palavrinha querido, vai para qual coluna? A coluna do quá, do que ou do qui? Querido, do que, muito bem. A palavrinha quibe, muito, olha que vocês estão nota 10, é a coluna do qui. E a última palavrinha, quati, lembra que nós vimos naquela questãozinha, naquela outra questão, quati? Na coluna do quá, que maravilha! Meus amores, eu tô tão feliz que a nossa aula sobre letra Q foi uma maravilha e novamente passou tão rápido que eu nem percebi. Vamos agora observar o que foi que nós aprendemos hoje. A reconhecer características do gênero textual receitas, a compreender a estrutura e a função de uma receita, ler e escrever palavras com Q, identificar vogais e consoantes a partir de palavras com a letra Q e reconhecer sílabas com a letra Q. É quá, que, qui, tá bom? Então hoje o nosso dia de aprendizado, nossa manhã de aprendizado foi muito boa e eu espero que vocês estejam estudando muito em casa, tá bom? Então um beijo no coração de cada um de vocês e até a nossa próxima aula.